A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês 10 obras de teologia pentecostal. 10 obras que todo pregador, todo professor, todo obreiro que quiser conhecer mais sobre a teologia pentecostal deve adquirir. A primeira obra que eu quero indicar é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui é a minha versão, eu tenho ela desde 2012. Essa capa não é a original, é uma capa restaurada, mas aqui está a foto da Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa Bíblia, ela é talvez a Bíblia de estudo mais popular dentro da Assembleia de Deus. Essa Bíblia, ela tem um foco muito grande na questão doutrinária, nas doutrinas bíblicas. Ela vem acompanhada de 77 estudos doutrinários dos mais diversos temas. Por exemplo, a criação, a chamada de Abraão, a providência divina. Nós temos estudos sobre os dons espirituais, a ressurreição do corpo, falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, a regeneração, a apostasia, enfim, são diversos temas doutrinários. Ela é uma Bíblia de estudo que foca, que tem sua atenção principal nas doutrinas da Bíblia Sagrada, principalmente dentro da nossa visão pentecostal. Aqui existe o índice de diagramas e ilustrações, e algo que eu gosto muito nessa Bíblia são os símbolos temáticos. Os símbolos temáticos, como vocês podem ver, são símbolos doutrinários dos ensinos bíblicos. Aqui nós temos as passagens bíblicas e o tema. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito, a cura divina, a fé que remove montanhas, o evangelismo pessoal, a salvação, a segunda vida de Cristo, a vitória sobre Satanás, o poder que vence o mundo, o louvor ao Senhor e o andar em santidade e obediência. E aqui temos todas as passagens bíblicas onde estão escritos esses temas. Então é muito importante, se você quiser conhecer mais a doutrina pentecostal e ao mesmo tempo estudar a Bíblia, eu recomendo esta obra. Essa obra ela foi idealizada pelo Dr. Donald C. Stamps, um teólogo nazareno que migrou para as Assembleias de Deus e foi de grande importância para a teologia pentecostal. A segunda obra que eu indico é o Comentário Bíblico Pentecostal. Quando esse comentário bíblico foi lançado, os seus idealizadores afirmaram que ele é um acompanhamento da Bíblia de Estudo Pentecostal, porque ele foi feito pelos mesmos editores dessa Bíblia, a mesma equipe que ajudou na edição da Bíblia de Estudo Pentecostal também fez a edição desse belíssimo trabalho. Louvado seja Deus. Frank L. Arrington e Roger Stromstad, dois teólogos pentecostais, dois teólogos da teologia pentecostal que deram essa contribuição. Ele está publicado em 2 volumes pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O primeiro volume é de Mateus até Atos e o segundo de Romanos até Apocalipse. É um comentário bíblico muito bom que foca na doutrina pentecostal. Louvado seja Deus. Você vai estudar a Bíblia enquanto você conhece o significado doutrinário daquilo que você está lendo. Olha isso. O conteúdo desse trabalho. Agora eu quero falar de uma obra muito importante que foi publicada há alguns anos atrás e com certeza foi um divisor de águas na teologia pentecostal brasileira. Eu estou falando da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que tem como seu organizador o pastor Ezequiel Soares, que é o presidente do Departamento de Apologética da Assembleia de Deus no Brasil. Essa declaração de fé, ela é um documento e podemos também dizer que ela é uma teologia sistemática, porque aqui nós encontramos uma série de doutrinas bíblicas de maneira sistemática e tudo o que a Assembleia de Deus crê, tudo o que a Assembleia de Deus professa,
Esse é o nosso credo atualizado. É muito importante que todo cristão assembleiano, todo pregador pentecostal, professor de escola bíblica adquira esta obra, também publicada pela CPAD. Às vezes a gente chega em determinadas igrejas que usam o nome da Assembleia de Deus, mas não sabem absolutamente nada sobre as nossas origens, não sabem nada sobre as nossas doutrinas, não sabem nada daquilo que nós acreditamos e cremos, não sabem nada daquilo que nós professamos como nosso credo. Então é importante que todo obreiro da Assembleia de Deus tenha um exemplar dessa obra, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E por falar em teologia sistemática, nós temos aqui essa obra, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado por Stanley M. Orton. Stanley Orton é considerado talvez o maior teólogo pentecostal dos Estados Unidos e ele nos presenteou com essa grande contribuição para a nossa teologia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa teologia sistemática, ela está dividida em 18 capítulos, cada um abordando uma doutrina bíblica. Panorama histórico, fundamentos teológicos, a palavra inspirada de Deus, o Deus único e verdadeiro, a Santíssima Trindade, seres espirituais criados, a criação do universo e da humanidade, a origem, natureza e consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo, o Espírito Santo e a santificação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina, a igreja do Novo Testamento, a missão da igreja e as últimas coisas. 18 capítulos importantíssimos para quem quer conhecer as doutrinas pentecostais. Uma outra obra, também publicada por Stanley Orton, é O Espírito Santo na Bíblia. Esse livro ele é um manual de pneumatologia, um manual da doutrina do Espírito Santo. Ele também é publicado pela CPAD e esse livro é talvez o livro mais importante até hoje publicado pela CPAD sobre a doutrina exclusiva do Espírito Santo. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos aqui um estudo que Stanley Orton fala sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, do começo da criação até a consumação dos tempos. É interessante que esse livro ele já foi publicado em outros nomes. Ele já foi publicado com os nomes A Doutrina do Espírito Santo e O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. E agora nós temos ele com essa capa nova, com o tema O Espírito Santo na Bíblia, a atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Se você tem dúvidas sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, eu recomendo esta obra, O Espírito Santo na Bíblia. E agora eu quero falar sobre a teologia carismática de Lucas, trajetórias do Antigo Testamento a Lucas Atos, escrito por Roger Stronstad. Roger Stronstad é um teólogo canadense, um teólogo pentecostal do Canadá. E ele escreveu esse livro, e esse livro é um divisor de águas na teologia pentecostal. Por quê? Porque existe um grande impasse quando reformados e pentecostais falam sobre a doutrina do Espírito Santo. Os nossos irmãos reformados, eles afirmam que ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, nada mais é do que a regeneração. Nós, por outro lado, acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção distinta, uma bênção que é consequência da salvação, mas também é outorgada pela graça. Então, nesse livro, ele mostra como Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, aborda a pessoa do Espírito Santo, aborda o ser cheio do Espírito Santo, os dons, o fruto, enfim, é toda a visão carismática de Lucas sobre a atuação do Espírito Santo. E aqui nós temos um outro livro que também foi de muita importância para a teologia pentecostal. É um livro escrito pelo professor Gutierrez Fernandes Siqueira,
escrito em 2018. Louvado seja Deus, primeira edição, 2018, e tem por tema Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. É um livro relativamente pequeno, nós temos aqui 144 páginas, esse aqui é o Gutierrez. E nesse livro, o professor Gutierrez ele aborda uma introdução à teologia pentecostal que é tão desconhecida por muitos crentes. Ele aborda a questão da liturgia, como deve ser o culto pentecostal. Ele aborda a atualidade das profecias, dos dons e como eles devem ser usados de maneira edificante para o reino de Deus. Ele fala também sobre a teologia pentecostal dos hinos da harpa cristã. Então é muito importante que você também adquira essa obra, Revestidos de Poder. Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, para quem não sabe, é considerado um dos grandes nomes da teologia pentecostal aqui no Brasil. Antônio Gilberto ele é considerado um gigante do estudo bíblico no nosso país. Ele é um ícone das Assembleias de Deus e nos deixou no ano de 2018, mas deixou para nós um grande legado teológico. Se hoje nós temos toda essa alcunha de ser uma igreja com estudo teológico, com excelente currículo de escola dominical, nós devemos isso a Antônio Gilberto, o mestre Antônio Gilberto. E nessa obra, Antônio Gilberto fala também um pouco sobre as verdades pentecostais, como obter e manter um genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje. É um livro de despertamento espiritual, é um livro que aborda de maneira simples, porém muito objetiva, a questão do avivamento pentecostal, desde o Pentecostes até os dias de hoje. Então adquira essa obra se você quiser conhecer também as verdades pentecostais. Saindo um pouco da CPAD, vamos falar agora de um outro livro muito importante. O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração. É publicado pela editora Carvalho e é escrito pelo teólogo, pelo pregador, pelo pastor Luciano Subirá, um pastor brasileiro de uma comunidade carismática, uma comunidade pentecostal. E nesse livro ele aborda sobre a linguagem espiritual, ele aborda especificamente o que é o falar em línguas, para que serve o falar em línguas. Será que existe diferença entre as línguas de Atos 2 e as línguas de 1 Coríntios, capítulo 12? É o que ele fala neste livro. E o dom de interpretação de línguas, ele ainda existe? Como deve ser o falar em línguas no culto, na liturgia? Será que podemos falar em línguas em qualquer lugar, em todo lugar, se o Espírito Santo assim nos impulsiona? Tudo isso ele aborda neste livro. Adquira e você vai conhecer muito sobre essa doutrina que é tão negligenciada nos dias de hoje. E a nossa última obra, o último livro que eu estou indicando hoje, é 2000 anos de cristianismo carismático, do Ed Hirsch, publicado pela editora Carisma. Irmão Daniel, do que trata esse livro? Esse livro é de suma importância para o debate teológico entre pentecostais e cessacionistas. Como nós sabemos, os nossos irmãos cessacionistas, eles afirmam que os dons espirituais foram uma ação necessária nos dias apostólicos, mas após a morte dos apóstolos, os dons cessaram. Os dons não existem mais, não existe mais atuação de profecia, línguas estranhas, cura divina. Tudo isso era coisa do passado. É isso que eles afirmam. O Ed Hirsch, nesta obra, 2000 anos de cristianismo carismático, ele nega veementemente essa afirmação. Quando nós lemos do livro de Atos dos Apóstolos e lemos a história da igreja até os dias de hoje, nós descobrimos que os dons espirituais nunca cessaram. Em toda a história do cristianismo, nós temos a atuação de cura divina, nós temos a manifestação de línguas, nós temos a profecia, nós temos até mesmo ressurreição de mortos e milagres, operações de maravilhas. Os dons nunca cessaram.
Por mais sombria que a humanidade estivesse envolvida no pecado, os dons espirituais nunca cessaram. E nessa obra nós temos aqui um compêndio de vários relatos onde o Dr. Ed Hirsch afirma isso. Espero que você adquira essa obra e possa também conhecer um pouco da história do movimento carismático, dos dons espirituais no decorrer dos séculos. Então é isso, meus irmãos. Essas são as 10 obras de teologia pentecostal que eu indico para você. É importante lembrar que existem muitas outras obras, muitas outras Bíblias, livros de teologia pentecostal que eu não citei aqui, mas que também são muito importantes para a nossa doutrina. Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.